Beleza, então, pessoal. Essa questão é uma questão antiga, bem antiga mesmo, do vestibular do ITA de São Paulo, né? E eu gosto muito dessa questão porque ela traz pra gente é, uma noção, ela traz diversos assuntos em uma só questão, né? Ela tem aqui que a gente, o que eu quero dizer é o seguinte: se a gente tiver bem fundamentada aqui a segunda e a terceira lei de Newton, né? Um pouco da primeira também, mas se a gente tiver bem fundamentado essas duas leis, a gente resolve tranquilamente essa questão. É uma questão que exige um pouco mais de sabedoria, mas uma vez que você consegue resolver bem essa questão, significa que você tem bem internalizada as leis de Newton, e qualquer outra questão sobre as leis de Newton vão ser simples para você, né? Então vamos começar, eu vou ler ela para vocês. Dois blocos de massa M, né, Mzão, estão unidos por um fio de massa desprezível que passa por uma roldana com um eixo fixo. Essa informação é importante porque a roldana de eixo fixo, a gente sabe que ela só altera o sentido da força, né? Não vai fazer mais nada. O fio tem massa desprezível, é inextensível e tal. A gente faz essas considerações. Um terceiro bloco de massa Mzinha é colocado suavemente sobre um dos blocos, como mostra a figura. Então, na figura a gente vê aqui, né, que eu tenho uma roldana de eixo fixo, eu tenho duas massas M, e aí já começa a perceber o seguinte: se fossem só essas duas, né, esses dois blocos de massa Mzão, né, como as duas massas são iguais, esse sistema estaria em equilíbrio, né? O que isso quer dizer? Que ele está em repouso? Não necessariamente, ele poderia estar em movimento uniforme, né? Mas vamos considerar aqui que ele estivesse em repouso, né? Uma vez que ele está em equilíbrio, não teria motivo nenhum para tirar ele do equilíbrio. Então, quando eu coloco esse bloquinho de massa M minúsculo aqui, Mzinho, né, eu coloco ele em cima desse segundo bloco aqui, vamos chamar assim, o que eu tenho? Eu vou provocar um desequilíbrio no sistema, né? E o que isso vai ocasionar? Bom, vai ocasionar que eu vá ter uma alteração nesse equilíbrio, né? Então, eu percebo o seguinte, que eu vou ter uma aceleração, vou ter um movimento aqui muito provavelmente acelerado. Isso quer dizer o seguinte, que eu vou ter uma força resultante diferente de zero, né? E é justamente isso que ele vai perguntar nessa questão, né? Ou seja, ele pergunta aqui com que força esse pequeno bloco de massa Mzinho pressionará o bloco sobre o qual foi colocado. E aí é uma questão literal, né? Isso não tem os valores, e ele dá as opções aqui para a gente achar, né? Então, vamos resolver essa questão, vamos saber como é que a gente resolve ela, né? Mas a gente já começa a perceber que é o seguinte, né? Se eu colocar esse bloco de massa Mzinho aqui, muito provavelmente o que vai acontecer? Esse bloco aqui vai descer, né? Enquanto esse vai subir. E a gente já começa a pensar numa situação em que você pode ter um elevador, né? Ou dois elevadores, em que eu tenha... basta eu mudar uma massa de posição, ou para um lado ou para o outro, o que eu vou ter? Eu vou ter um movimento para cima ou para baixo, dependendo de onde eu coloco essa massa. Obviamente que esse movimento é acelerado, né? Então eu teria que ter um sistema de freios, né? Que eu pudesse parar nos andares e tudo mais, mas a gente já começa a pensar que é possível um sistema no qual eu tenha aqui uma aplicação mínima de energia, né? Ou seja, aproveitando apenas a gravitação, né? Aproveitando apenas a força gravitacional para eu provocar um certo tipo de movimento, né? É lógico que isso tudo são discussões para uma outra esfera, mas a gente já começa a pensar em alguma coisa desse tipo, né? Hoje em dia, com a tendência, né, de uma eficiência maior no uso da energia, então a gente começa a ver algumas coisas de forma diferente, né? Mas isso é um papo para uma outra hora, tá? Vamos resolver essa questão aí.